A graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, para você que nos aciona agora para ver essa palavra, que o Espírito Santo possa operar maravilhas na sua mente, porque eu não tenho esse poder, mas o Espírito Santo tem. Eu sou apenas um canal aqui para levar até você alguma revelação do Espírito, mas é necessário que você clame pela presença do Espírito Santo. Eu já estou clamando pela sua vida aqui e que nós assim caminhemos juntos em nome de Jesus. Nós vamos refletir hoje lá em Deuteronômio, nome difícil, né? É um dos 5 livros aí que formam o Pentateuco do Antigo Testamento. Nós não vamos ler, vamos ler apenas 3 versos do capítulo 28. Leremos o verso 1, que diz: Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. O 9 agora, a parte A, que nos diz: O Senhor fará de vocês o seu povo santo. E repete, conforme prometeu, sob juramento, se obedecer aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Acabei lendo tudo, né? E o 14. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Bom, o povo estava para entrar, né, agora na Terra Prometida, e esse livro vai fazer aqui um resumo dos mandamentos que foram dados ao povo de Israel. Mas o que eu quero refletir com quem estiver me ouvindo, né, é sobre a vontade de Deus, é a minha vontade, é a nossa vontade. O Senhor fala aqui, tem como título na minha Bíblia, as bênçãos da obediência. É necessário que aprendamos a obedecer ao Senhor. Quando aprendemos a fazer a vontade de Deus, em oração, em leitura bíblica, nós detectamos, nós entendemos, temos a certeza no nosso coração que o Senhor está revelando a vontade dele para com as nossas vidas. De acordo com a leitura que nós fazemos e trazemos para as nossas vidas, nós entendemos isso. Mas e muitas vezes, não poucas, a vontade de Deus não é a nossa vontade. E nós percebemos isso. Mas a vontade de Deus realizada nas nossas vidas nos trará bênçãos, né? Mas precisamos andar na dependência dele realmente. Nós estaremos na dependência dele, como ele diz no finalzinho. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou. E por que eu estou pregando? Mas já veio Jesus. Mas Jesus não veio tirar a lei, revogar a lei. Pelo contrário. E ele disse que a lei maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É um mandamento que vai englobar todos os demais mandamentos que vieram aqui através da lei. E amar a Deus é o quê? É fazer a vontade de Deus. E é interessante, quando eu amo a Deus e faço a vontade dele, o que eu estou fazendo na verdade é me amando. Porque só Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Independentemente do lar em que nós tenhamos nascido, se não formos privilegiados de repente, mas é minha mãe, meu pai, minha família, eles não são crentes, eles não estão nem aí para Jesus, não importa. Deus é suficientemente mais do que poderoso para te agraciar, para te ajudar, para te iluminar, para te dar forças, para que você ande nos caminhos dele. Mas ele nunca vai obrigar ninguém a fazer isso. Ele nos deu o livre-arbítrio e não vai nos tirar. Mas uma coisa é certa, a submissão, a entrega à vontade de Deus, a dependência dele, vai trazer somente bênçãos sobre as nossas vidas. E ao contrário, né, quando é a minha vontade, eu estou no controle, é o autocontrole, a autoconfiança, virão muitas coisas complicadas, que nos levarão a caminhos de espinhos, caminhos difíceis, porque nós temos uma essência, nós viemos de Deus, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então ele tem um plano para as nossas vidas, para todas as vidas que ele colocou um espírito aqui sobre a face da terra. Ele tem um plano, mas depende da nossa escolha, viver ou não esse plano, viver ou não a vontade de Deus.
Antes mesmo de nós termos nascido, já havia um plano de salvação. Nós já tínhamos sido resgatados por Cristo, porque nascemos em pecado, devido a Adão e Eva. Mas Deus já entrou com o plano dele, o plano da redenção, o plano da capacitação em Jesus, que nos deu o Espírito Santo. Ele morrendo, ele ressuscitando, ele nos enviou o Espírito amigo, companheiro, consolador, orientador, que nos dá a graça, nos dá a força para caminharmos no caminho de Cristo. O amor é a maior força de resgate sobre a face da terra. Nós vimos falar no momento sobre a questão ambiental, né? Quantas coisas ruins onde vi. Eu recebi um vídeo essa semana em que dizia que todo o dinheiro que está sendo gasto, né, estudando o que se fazer, se atendesse realmente àquele que está passando fome, muita coisa poderia ser mudada. Porque o que adianta se tentar salvar, né, de certa forma, o planeta, mas não se salva as vidas. As vidas estão aí morrendo. Estão morrendo de fome, fome física, fisiológica, fome de amor, de atenção, de respeito, tantas coisas mais. E o amor é a maior força, capaz de redimir. Se a terra, nós, todos os seres humanos, ouvíssemos a palavra de Deus, crêssemos na palavra de Deus de verdade e atendêssemos obedientemente à vontade dele, nada disso estaria acontecendo. Mas, desde lá, né, aqui do Antigo Testamento, do Êxodo, nós vemos o povo sendo abençoado por Deus, sendo atendido por Deus todo o tempo e todo o tempo reclamando. E nós não somos muito diferentes desse povo. A nossa natureza carnal, humana, a tendência dela é para isso aí. Mas, se nós realmente abraçarmos a vontade de Deus, nos ligarmos à videira, que é Jesus Cristo, nós somos os ramos. Nós vamos caminhar, nós vamos conseguir. É necessária a renovação de mente, que fala assim, Romanos 12:2, que nós não nos conformemos com esse mundo, que nós realmente busquemos qual é a minha essência, o que é que eu estou fazendo sobre a face da terra, por que é que eu existo, quem me criou, quem criou essa terra. Sabe, são perguntas básicas para a nossa fé, que essas respostas nos levarão a Cristo, nos levarão ao plano de Deus para as nossas vidas. Mas é necessária a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível permanecer na fé diante dos desafios da vida, que são muitos. E mais do que nunca nesse tempo que nós vivemos. De anseios, de dúvidas, de tantas coisas. Mas Jesus é a resposta. O amor a Ele, a obediência, o conhecimento dEle, a comunhão com o Espírito Santo, a busca todo o tempo através da oração, de conhecê-lo, de querer amá-lo, de pedirmos a Ele que nos capacite a amar ao próximo, que nos ajude a compreender tantas coisas que só espiritualmente teremos condição de compreender. Porque para o homem carnal, as coisas de Deus são loucura. Mas para o homem espiritual, ele as discerne espiritualmente. E espiritualmente nós conseguimos compreender muitas coisas. E uma das principais dela, entre tantas outras na palavra de Deus, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós, às vezes, não poucas, nos viramos contra as pessoas, ou as pessoas se viram contra nós. E nós pensamos que realmente nós estamos em luta com aquela pessoa, e não é. É o inimigo das nossas almas, que está colocando palavras na boca das pessoas, está colocando pensamentos negativos, atitudes negativas que vão nos afetar, que vão nos tirar a serenidade, nos tirar a paz. E Jesus fala, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas primeiramente, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos como assim? Eu preciso conhecer esse Deus para me sujeitar, para eu me submeter, para eu andar de acordo com a vontade dele. É necessário um esforço da nossa parte. É necessário um movimento. Porque na vida secular, que nós dizemos, na vida prática, no nosso dia a dia, nós nos esforçamos para ganhar dinheiro, para fazer um curso, ou para desenvolvermos alguma coisa que não dependa de tanto estudo, mas de algumas habilidades, né? Porque nem todo o ganho
de dinheiro através é acadêmico, mas existem outros tipos de coisas, mas nós nos esforçamos de qualquer forma para podermos nos aperfeiçoar, aprender, gastamos tempo, sendo que todas essas coisas fazem parte da vida, mas aqui elas ficarão, uma vez que partirmos. E a nossa vida espiritual, aquela vida que é eterna, aquela vida que não vai acabar nunca, se é que acreditamos nela. Porque se não acreditamos, não vai haver sentido, nem você está me ouvindo. Mas se você acredita na vida eterna, se você acredita em Deus, obviamente você vai querer saber como é isso, por que caminho isso passa, e vai realmente, diligentemente, disciplinadamente, vai tirar um tempo para poder estar estudando a palavra, para estar orando. É intimidade com Deus, é relacionamento com Deus. E através desse relacionamento, dia após dia, e não é só naquele momento que nós paramos para orar, mas estarmos conectados durante todo o dia, de alguma forma, com o Senhor. Em vários momentos do dia, pararmos para adorá-lo, sabe? Mesmo fazendo as tarefas, eu faço muitas tarefas, eu estou sempre com fone no ouvido, estou sempre ouvindo louvor, não deixo a minha mente ficar dispersa, ela ficar solta, ela pensar o que ela quer. Quem manda na minha mente é o Espírito de Deus. E eu vou me conectar a Ele. A internet tem tantos subsídios, todo mundo quase tem um celular, e nós podemos ouvir pregações, nós podemos ouvir louvores, são tantas coisas boas, mais do que nunca. Nós podemos ter esse acesso à palavra de Deus, a tudo isso que nos alimenta, que nos faz irmos além daquilo que nós somos, porque a nossa caminhada espiritual, ela é processual. Lá em Filipenses, o Senhor nos fala, capítulo 2, versículo 12 ou 13, que nós vamos trabalhar, a nossa salvação ela tem que ser trabalhada. Às vezes é difícil, né? As pessoas falam, mas eu estou salvo uma vez salvo, sempre salvo. Peraí, mas se fosse mesmo assim, não falaria lá em Hebreus que a gente tem que perseverar na nossa fé? Porque uma vez que eu perco a minha fé, que eu não trabalho na minha salvação, no meu conhecimento de Deus, como que vai ser isso? Sabe, a cada suspirar, a cada dia, a cada ano que se passa, nós podemos crescer um pouco mais, nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, desenvolver a nossa salvação. E também trabalhar nas obras, não é por obras, mas também sem obras. O amor, ele não é só de boca, de palavras, mas ele é um exercício constante. E esse exercício, ele é feito, ele acontece nos relacionamentos. Primeiramente dentro da nossa casa, posteriormente com os nossos vizinhos, na nossa comunidade, no nosso trabalho, dentro da igreja. Há sempre alguém que precisa de nós, que nós podemos fazer algo. Ainda que não possamos sair, que estejamos dentro da nossa casa, nós podemos orar. Há muitas coisas a serem feitas. O mundo carece, as pessoas carecem. Nesse momento, alguém que precisa de alguém que está sozinho, que às vezes precisa não somente de um ouvido para ser ouvido, em fidelidade, em paciência, com empatia, que é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de sermos amigos de alguém. Sabe, alguém que está adoecido, que precisa de ajuda para um banho, para uma alimentação, para fazer um favor, para ir em algum lugar, sabe, para limpar uma casa. Há tantas coisas, há tanta gente chorando, há tantas necessidades. E aí, qual tem sido o nosso papel? De que maneira nós temos vivido a nossa vida? Ou só estamos olhando para as nossas necessidades, a minha casa, a minha família, o meu carro, a minha roupa, o meu sapato, a minha joia, a minha alimentação, o meu corpo, e assim nós vamos? Foi para isso que Deus nos fez? Não, com certeza não. Porque o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1, ele não foi um, ele se dividiu, ele é amor. Jesus não andou sozinho, ele não veio sobre a terra e fez a obra sozinho, ele nos preparou e nos deixou a totalidade dele, que é o próprio Espírito Santo, para que tivéssemos condição, capacitação de vivermos em amor. Já sai longe da palavra, né? Mas a palavra ela é única também. Ela vai se amarrando, é como uma correntinha. Mas aqui ele fala, se vocês obedecerem fielmente o Senhor, o que o Senhor nos pede? Obediência.
em todas as coisas, porque a palavra também fala, quem erra, quem deixa de cumprir uma só palavra, né, daquelas que o Senhor fala, ele perde todas as outras coisas. Porque o que adianta eu fazer tudo, mas em alguma coisa eu reservar, eu dizer, não, aquilo ali, não, aquela parte ali eu não entrego ao Senhor, daquela área da minha vida ali cuido eu. Não há área nenhuma que nós possamos cuidar como o Senhor cuida de nós. E que Ele realmente permita, na sabedoria dEle, que aquela área ali não existe. É preciso que nós nos quebrantemos, que nós nos rendamos realmente a esse Deus, à vontade dEle. Ele fará de nós um povo santo, um povo separado, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Um povo que conhece esse Deus, que sabe que depende, que não é na própria força que nós vamos vencer o dia a dia, os dias maus, a nossa própria carne, a nossa tendência ao pecado, mas na dependência dEle. E em tudo Ele estará conosco, em todos os propósitos que Ele tem para nós. Basta que nós realmente, a ferramenta é a nossa fé, é a nossa dependência dEle. Né? Tem uma canção que eu estava me lembrando, né? Que ela fala, né? Mesmo que eu for me arrastando, eu não me separo de ti. Eu vou estar sempre ao seu lado. Mesmo que a nossa cabeça, como seres humanos, seja levada a um estresse, seja levada a um cansaço que é humano, que é natural, mas ainda assim, que a nossa fé não desfaleça. Como ele disse para Pedro, né? Eu oro para que a sua fé não desfaleça, mas que você fique firme. E nós estamos vivendo realmente, sempre vivemos, mas mais do que nunca, tempos em que precisamos lutar pela nossa fé. São muitas coisas que acontecem. Eu, por exemplo, vivo numa cidade, eu sei que isso aqui vai ser acessado por pessoas de outras cidades, em que a violência é tamanha. Todos os dias nós vemos crimes, nós vemos coisas terríveis. E aí, onde está o Senhor na vida de cada pessoa, que às vezes tira a vida do outro, deliberadamente? Como é isso? Quem é o dono da vida é Deus. O que falta em nosso coração? Um temor ao Senhor, uma caminhada, uma consciência de que há um dono sobre essa terra, sobre esse mundo. Estou falando de uma coisa local e a nível nacional, mundial, quantas coisas nós vemos, quantos desacatos, quanta degradação à nossa natureza, nosso meio ambiente. Deus fez tudo perfeito, mas por que tudo está indo de mal a pior? Exatamente pela desobediência, pela falta de amor. O primeiro mandamento é o amor. Quando eu amo, eu respeito, eu não abuso, eu não exagero, eu penso no outro, eu me importo com o outro. Eu permito que doa um pouquinho em mim, que seja desconfortável, mas para que o outro também receba bênçãos, receba algum privilégio. Mas pode parecer loucura para alguns o que eu estou falando aqui, sabe? Porque realmente a Bíblia fala, aquele que é espiritual entenderá as coisas espirituais. Agora o homem carnal, as coisas de Deus para ele são loucura, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Para isso nós precisamos ter a mente de Cristo. Sabe, essa mente que Ele nos dá através do Espírito Santo, para estarmos ligados, conectados. E Ele diz, não nos viremos para lado nenhum, sabe? Só irmos, vamos fazer algo, se realmente tivermos a aprovação do Senhor, dependermos dEle, isso é maravilhoso. Diante de um guarda-roupa, Senhor, me ajuda, diante do meu cabelo, diante da minha alimentação, é saber que você está ligado com o dono, a essência de todas as coisas. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. Mas é preciso viver pilares da fé. É preciso realmente eu fazer algumas perguntas e eu ter certeza dessas respostas em Deus. Não é do nada, a fé precisa ser trabalhada. É preciso que eu esteja ligado a uma igreja. Sabe, a igreja é o grande hospital. Ah, mas há muitos líderes errando. Sempre foi assim e vai ser. O joio às vezes cresce, como a própria palavra fala, no meio do trigo, mas no tempo certo o Senhor separa. É Ele que cuida de todas as coisas. E eu peço a Ele mais uma vez
que essa palavra que está sendo levada até você, como fala no finalzinho, nós não vamos sair para seguir outros deuses. E que deuses são esses? São tantos deuses que nós podemos seguir. O nosso ego, o nosso corpo, o nosso dinheiro, o nosso companheiro, a nossa companheira, os nossos filhos, a nossa casa, status, são muitas as coisas. Rebeldia. E Deus fala, não, siga a mim, eu tenho o melhor para você. Você está escrito na palma das minhas mãos. Eu cuido de ti. Eu dei o meu próprio filho, eu dei a mim para o seu resgate, para que você entendesse como eu sou, como é a sua natureza, a quem você pertence. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está acessando, você que está ouvindo, de repente, pegou e agora? Peçamos ao Senhor que nos ajude. Eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu não conheço essa pessoa que está acessando esse vídeo, mas o Senhor conhece, e isso é que importa. Que o Senhor toque esse coração, que o Senhor toque essa vida. Eu não sei em que ponto da caminhada ela possa estar, talvez nem tenha te aceito como o único sublime Salvador. E é necessário que em algum momento essa pessoa verbalize isso diante, né? Na tua igreja. Que o Senhor possa, Senhor, com o seu poder, com o teu amor curativo, resgatador, providenciar todas as circunstâncias, Deus, todos os caminhos para que essa pessoa se achegue até a ti, Deus. Perdoa os pecados, Pai. Que haja arrependimento profundo, verdadeiro, porque toda entrega de vida ao Senhor passa primeiramente pelo arrependimento, ó Deus, pela conversão, a mudança de vida. E aí entra-se no processo, ó Deus. Ilumina essa vida, Deus. Tira todo espírito de impedimento, de embaçamento, Senhor. Aquilo que o inimigo vem e coloca na mente das pessoas a fim de cegá-las, ó Pai, de deturpar a palavra, Senhor, que seja repreendido em nome de Jesus. E que essa pessoa, Deus, que te busca, possa encontrar a paz, a vida abundante em Ti, Deus. E os demais, Senhor, que já estão na caminhada, que sejam renovados, fortalecidos, que possam crescer dia após dia. E que nenhuma fé, Deus, desfaleça diante dos desafios, diante das dores dessa vida, Deus. Ilumina cada pessoa, Pai, que está ouvindo, que está aqui em oração conosco. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada por este dia, pela oportunidade de lermos a Tua palavra, de conhecermos as Tuas verdades. Fica conosco, Deus. Em nome de Jesus. Mais uma vez eu te agradeço por você acessar o canal. Eu te peço que você curta o vídeo e compartilhe. Eu te agradeço muito, para que a mensagem chegue além, que ela alcance outras pessoas. Muito obrigada. Fique na paz do Senhor Jesus.